Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do SagaCast, episódio 120 e alguma coisa, para falar hoje sobre sono, rotina, sono e performance. Eu invento os títulos e eu mesmo esqueço. Sou Franklin Jefferson, psicólogo do esporte, tá? Se você é novo aqui, conheça o canal, tem vários conteúdos aí disponíveis para vocês diariamente, pelo menos umas 3 postagens estão saindo aí. E hoje vamos bater um super papo com a Alice Mota, que é psicóloga especialista em sono, tá, gente? Então vai ser um papo super legal, tá? Pra galerinha que sempre fica mandando perguntas, hoje não é live de ficar respondendo perguntas aleatórias, a gente vai responder mais sobre a temática, tá? Mas a gente vai seguir um fluxo aqui da conversa, beleza? Próxima semana temos live aí de bate-papo livre, então, certo? Guardem suas perguntinhas aí, mais realmente para nossa convidada aqui hoje, tá ok? Sejam todos bem-vindos aí. Já aproveita, se não consegue ficar na live, vai ficar gravada e deixem aqui o coraçãozinho, gente. Topa nesse coração aqui para impulsionar para a galera receber essa live e vocês poderem pegar todo esse conteúdo. A Alice já entrou aqui. Vou só fixar esse comentário. Se ficar entrando muita gente, depois eu dou uma... Alice, já aceitei. Deixa eu ver se vai funcionar. Uhum. Oi. Olá! Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você também? Tá me Perfeito. ouvindo bem? Tudo certo, incrível. Alice, seja bem-vinda aqui ao projeto. Muito feliz de você ter aceitado esse convite, de a gente conseguir ter alinhado esse horário aqui. O pessoal que está chegando ainda, Alice, tá? Hoje a gente vai bater um super papo aqui sobre rotina, sono e performance, certo? Quem não conseguir assistir a live, ela vai ficar gravada, tudo. Aproveitem, deixem um coraçãozinho aqui, ó, na direção da Alice para impulsionar essa live ao máximo possível. E Alice, acho que o melhor caminho para a gente começar é você se apresentando, né? Quem é a Alice hoje, que eu trouxe bem resumido que você é psicóloga especialista em sono, mas detalhe um pouco mais pra gente, o que que é isso? É que eu acho que até o que as pessoas não conhecem, né? Pô, peraí, uma psicóloga só pro sono? Isso. Muita gente não sabe que existe uma linha dentro da psicologia que trabalha só com sono, os transtornos do sono, né? Então, eu trabalho com isso. Eu comecei na psicologia no século passado, como eu falei semana passada numa live. É, E quando eu falei assim, não, eu preciso voltar. Eu tive uma trajetória assim que eu fui para a empresa, trabalhei em empresa durante muitos anos e tudo. Quando eu resolvi voltar para o consultório, eu comecei a perceber que o sono, quando eu alterava o sono dos pacientes, tratava isso, trabalhava isso com eles, o resultado deles era muito melhor. Aí eu me apaixonei, me encantei por esse assunto e comecei a trabalhar com isso, né? Então, se a gente tem um problema de dormir, por exemplo, a gente tem uma insônia, Uhum. existe sim um tratamento para a insônia não medicamentoso, que é inclusive mais eficaz do que o tratamento medicamentoso para a insônia, Já né? Que é a começou TCCI. Uhum, chocando, porque é aquilo, né? As pessoas acham que tô dormindo mal, já vou pegar aquele remedinho da minha vizinha, que diz que uhum. toma assim, ó, fecha o olho e só acorda no dia seguinte, né? É o que resolve. É exato. E assim, já tem pesquisas comprovando que é mais eficaz a TCCI, né, a Uhum. terapia do sono, para tratar a insônia do que a própria medicação. Então, não vamos procurar o caminho mais fácil, não, porque depois, para sair desse caminho mais fácil, é mais difícil. E é muito, né, Alice? Porque quando a gente procura o caminho fácil, né, o medicamento ele vai servir para aquela noite. Esse medicamento já não serve para a noite seguinte, se você não tomar ele, né? É, E mesmo assim, não exatamente está sendo um sono real, né? Um sono muito induzido. E isso também causa um impacto nas pessoas que elas não entendem. Ela está resolvendo o problema de hoje, mas ela entende que daqui a um mês ela está com o mesmo problema e ela não mudou nada, né? Diferente do tratamento realmente pela TCCI, né? exatamente. Porque a medicação, ela trata o sintoma, ela não trata a causa. Uhum. Né? Então, por isso que a gente tem que trabalhar a causa da insônia para resolver o problema e a gente voltar a dormir. A medicação pode ser muito boa em casos específicos e muito bem orientado. Se não tiver bem orientado, é melhor não fazer o uso da medicação. Agora, Uhum. também, se a gente
não estiver dormindo nada, é Sim. melhor usar a medicação, né? Perfeito, perfeito. Mas, Alice, além disso, né, dentro da sua apresentação, que já virou tópico também, assunto, aqui você percebeu que a gente já começa já com energia lá no alto, né? Já jogando conteúdo para todo mundo. É. Mas você também tinha comentado comigo, eu até achei bem interessante quando a gente conversou, após aquele evento lá que a gente se conheceu, né, do Uhum. André, da formação de neurociência, você comentou que tinha sido ex-atleta de natação. E aí eu tenho uma pergunta, né? Eu sei que você vai contar um pouquinho desse seu lado lá foi da seleção brasileira, inclusive, né? Sim, Então, foi. você vai contar um pouco sobre isso. Mas como era seu sono naquela época? Sei que você lembra, assim, curiosidade. Por curiosidade, assim, o meu sono, ele sempre foi um sono muito regular, Que bom. né? Talvez até por assim, meu pai foi atleta, então eu acho que já tinha esses hábitos assim de fazer atividade Sim. física, de cuidar da alimentação, de dormir direitinho, ter aquela disciplina do atleta. Então Uhum. eu tinha hora para ir para a cama, eu tinha hora para levantar, eu tinha hora dos treinos, né? Então eu tinha que Sim. fazer aquilo dali do meu descanso, né? Era a minha rotina. Então, o meu sono sempre foi muito bom, mas já tive insônia, tá? Em 2 períodos da minha vida eu tive insônia, tive que trabalhar isso e sei como que é ruim ter insônia. Não é dificuldade para dormir, não. Uhum. Insônia mesmo, né? Sim, Uhum. sim, sim. E é interessante você ter falado isso, porque um dos motivos, quer dizer, o principal motivo de eu ter escolhido psicologia Uhum. foi por causa da natação. Caramba. Porque na equipe tinha 2 psicólogas da nossa equipe. Nossa. E eu achava aquilo ali assim o máximo. Eu falava assim, porque eu não ficava muito nervosa antes da prova, nem nada, não. Uhum. Mas eu tinha muitos colegas que ficavam muito nervosos. E aí eles começaram a fazer esse trabalho com as psicólogas, e a gente Uhum. fazia trabalho. Então, assim, tinha uma vez por semana, tinha terapia em grupo. E eu achava aquilo dali e eu falava assim, nossa, fascinei por esse mundo, eu Sim. quero trabalhar com isso um dia, né? Não E fui nisso. para psicologia esportiva, mas eu estou trabalhando com sono, que Uhum. também é importante para os atletas, né? Claro. E assim, o mais curioso é que, como você se apresentou antes, foi no século passado que você teve esse contato, né? Então, assim, hoje, Alice, já é. Você fala, pô, tem um psicólogo numa equipe de natação. Ok, não é 100% comum, mas normalmente a gente tem nas grandes equipes. Aí você fala, tinha 2 psicólogas. Nossa, sabe? É algo realmente muito diferente. Acho que para a época, assim, era. Sei lá, tinha essa equipe e nenhuma mais, assim, sabe? É bem raro essa situação. Bem raro, né? Eu tive a sorte de estar em um clube Uhum. muito bom, né? Que era muito preocupado com o rendimento dos atletas, e aí essa era uma das coisas assim que a gente Sim. tinha que fazia realmente com que a nossa equipe tivesse bons resultados, né? Uhum. Então, isso foi muito bom para a gente como equipe, né? Muito bom Uhum. mesmo. Claro que a psicologia do esporte mudou muito, né? Do Sim. século passado para agora, né? Uhum. Então, assim, mudou muito, tem muita coisa diferente. Não sei como hoje eles atuam lá dentro do clube. Eu sei que tem Uhum. também, continua Legal. tendo psicólogo e tudo. Então, eu acho que é o caminho, né? Você Uhum. sabe bem como que é, né? Perfeito, perfeito. E é interessante que você está trazendo esses aspectos, né? Porque, assim, trazendo a perspectiva, eu trabalho hoje só com atletas, basicamente, tem um ou outro paciente clínico, e muitas vezes eles trazem uma certa filosofia, decorrentemente de falas de atletas, alguns treinadores, preparadores mentais, de não precisar dormir, né? Assim, treine mais do que todo mundo e acorde 3 da manhã para treinar, porque seu adversário vai estar dormindo, e você tem que treinar, 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 e assim, dormir não importa, sabe? E aquilo, às vezes tinha também uma fake news que ficou bem famosa, só vi uns 2 atletas falando, mas eu até já comentei em algumas lives, que era de que o Cristiano Ronaldo treinava, aí dormia 1 hora e meia, aí depois treinava de novo, aí dormia 1 hora e meia. Era o, acho que, sono polifásico, né? Foi uma moda numa época que você não precisa dormir direto, você tem que dormir quebrado para treinar e dormir, treinar e dormir. Era bem assim. Então, assim, toda hora inventam uma nova moda, assim, que trazem na sessão que, eu tô dormindo dessa forma, eu tô fazendo isso, tá. Por que você não dorme? Assim, só deita lá e dorme, né?
normal, natural, descansa. Sempre inventa uma coisa nova que eu fico, tá, como é que agora vamos desconstruir isso aqui um pouquinho? Às vezes vem de atletas que conseguiram grandes resultados, sabe? E é difícil às vezes a gente quebrar um pouco e dizendo, olha, eles estão errados, mas ao mesmo tempo eles conquistaram algumas coisas que traz uma certa relevância para eles, né? Exato. Aí, com relação a isso, por exemplo, será que o Cristiano Ronaldo falou que ele realmente ele dorme picadinho Aham. assim ao longo do dia? Ou não, né? Às vezes ele falou assim, olha, eu tiro uma soneca no meio do dia, Foi um pouco né? disso. E, Uhum. exatamente, olha, depois do meu treino eu durmo, né? Então aí o que eles começaram a interpretar? Eles começaram a interpretar assim, olha, toda vez depois que ele treina, ele dorme. Então, ele não dorme 8 horas direto, ele dorme picado, né? Sim. Pode ser isso, né? Toda hora a gente vê. E aí, agora com sono, a gente vê muita gente falando muita besteira, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente coloca, olha, daqui para dentro, né? Então, é muito importante. Perfeito, perfeito. Agora, que o sono polifásico não é saudável, isso é fato. A gente não precisa nem ficar estendendo esse assunto. Não, não é bom, não Uhum. funciona, né? Não ajuda o rendimento dos atletas. A gente precisa passar pelas fases do sono, né, Franklin? Sim. Então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa entender que o sono ele tem algumas fases, tá? E aí eu vou mostrar a minha mão aqui, que eu acho que fica muito mais fácil da gente entender assim. Então, a primeira fase do sono, quando a gente deita na cama, é aquele sono leve, tá? Então, esse sono aqui, você fecha o olho, você consegue sentir o ambiente ao seu redor, escutar as pessoas falando, e aí alguém vira e fala assim, Alice, e eu, oi, abro o olho, né? Aí eu vou para o sono médio. Nesse sono médio, eu ainda continuo enxergando, assim, entendendo o que está acontecendo ali em volta, de olho fechado. As pessoas me chamam. Eu, às vezes, tenho a impressão de que eu até respondi, mas não respondi, né? A pessoa tem que chamar 2, 3 vezes e aí eu acordo. Depois desse sono médio, eu vou para o sono profundo. Neste sono profundo, a pessoa pode me sacudir. Alice, ô Alice, eu não acordo. Depois desse sono profundo, eu vou para o sono REM, que é o Rapid Eye Movement, né? Uhum. Que é onde tem uma predominância do nosso sonho, né? O sono é um sono de ondas lentas, tá? Uhum. E depois desse sono REM, a gente acorda. E aí a gente faz o quê? A gente volta a dormir de novo. Sono leve, sono médio, sono profundo, sono REM, acorda. E a gente faz isso, em média, 4 a 5 vezes por noite. Isso é que é o sono ideal da gente, né? Sim. Cada fase dessa do nosso sono tem uma função específica no nosso corpo, né? Uhum. Tem uma função que ele executa ali. Então, por isso que a gente precisa passar 4 a 5 vezes, vai depender do tamanho do seu ciclo de sono, e Uhum. aí vai depender de várias situações que você pode estar vivendo no momento, de genética e tudo mais, que vai determinar o tamanho desse seu ciclo. Ele pode ter 90 minutos, ele pode ter 120 minutos. Então, Perfeito. quando a gente deita e dorme, tem um momento, por exemplo, específico, eu não vou ficar falando em todas as fases do sono, mas tem um momento específico do sono que é muito importante para a nossa, olha só, memória muscular. Já que nós estamos aqui e nós estamos conversando muito sobre o sono dos atletas, né? Eu vou Uhum. tentar focar mais no sono dos atletas. Mas se Perfeito. alguém tiver alguma dúvida depois e quiser fazer pergunta, Sim. não tem problema, eu respondo. Mas olha só, o sono profundo ele é muito importante para a nossa memória muscular. O sono profundo também é muito importante para uma outra coisinha. Ele Uhum. também é muito importante para a gente refazer as nossas células. Um atleta, ele está sempre
treinando. Então, ele está se esforçando muito o tempo inteiro. As Uhum. células musculares desse atleta, elas têm que passar por uma restauração. Sim. Qual é o momento que elas passam pela restauração? No sono profundo, né? Então, como é que a gente vai saber que a gente precisa de um sono mais reparador? Quando eu estou tendo, talvez, algumas lesões que não tá legal. Por que será que eu estou me lesionando tanto? Será que você está dormindo bem? É um sinalzinho que a gente Sim. pode ter, né? Então, o dormir é muito importante por esse momento, pela memória muscular, né? Ele afeta o sono afeta o nosso humor, afeta o nosso vigor, né? Afeta Uhum. a nossa atenção, né? Afeta a nossa ansiedade. Então, por exemplo, um atleta muito ansioso, ele não consegue relaxar. E muitas das Uhum. vezes a gente precisa relaxar para a gente baixar o nosso nível de batimento cardíaco, né? Para a gente respirar de uma forma mais tranquila, para a gente conseguir, inclusive, raciocinar. Porque o atleta, né? Antigamente a gente pensava que o atleta só ia lá e Ah, corria, né? uhum. Só que não é isso, tem um raciocínio, né? Aí a gente entra, cai numa piscina ou entra numa quadra, o que acontece? A gente tem que prestar atenção. Eu vou jogar a bola assim, aqui, porque eu vou correr ali e vou pegar. Eu não sei nada de esporte de bola, tá, gente? Certo. Então, provavelmente devo estar falando tudo errado. Mas a gente tem um raciocínio Sim, de para onde que eu vou jogar a bola, quem é que vai pegar, quem é que sim. vai me mandar a bola de volta, né? Eu Perfeito. preciso estar com o meu raciocínio bem claro para que isso aconteça da forma mais fácil possível. Tomar boas decisões em campo e na quadra, o que for, realmente tem que estar alerta, né? Assim, só o técnico, né, Alice, muitas vezes é insuficiente. O atleta tem que ser inteligente, ele tem que ter uma leitura de jogo. E isso, se não tiver alerta, se não tiver com um bom foco, que, claro, se dormiu mal, ele não vai estar, não vai conseguir fazer. Exatamente, né? Então, o sono ruim, ele realmente ele atrapalha. Ele, Uhum. ele vai predispor à fadiga. Então, você vai ficar mais cansado mais cedo, mais rápido, Uhum. né? Você pode ter lesões, porque muitas das vezes você não consegue perceber que está tendo uma exaustão, né? Porque o seu sono não te deixa ter essa percepção, a falta do sono, a privação dele, né? E aí você tem uma lesão no meio de uma competição ou no meio de um treino, né? Então, assim, é impressionante. Eu estava lendo há um tempo atrás, e isso já tem um tempo, né? Então eu não lembro os detalhes específicos, mas inclusive, porque isso me chamou muita atenção, porque falava sobre natação. Uhum. Falando que um atleta da natação que não dorme bem tem a quantidade de batidas de perna alterada pela privação de sono. Eu falei assim, gente, só, que interessante, né? Aham. Então, quer dizer, lógico, né? Não afeta só os Sim. atletas da natação, afeta todos os atletas. Se a batida de perna na natação, ela tem um grande papel aí, por exemplo, no equilíbrio, na Sim. flutuação do atleta dentro da piscina, né? Se é um nadador de velocista, influencia a velocidade do atleta naquela prova, né? Então, isso é muito importante, né? A Sim. gente olhar isso. E Alice, eu acho que são pequenas alterações às vezes, que o sono pode causar, que às vezes são até imperceptíveis ali, como por exemplo, um tempo de reação para alguma situação de jogo. Então, se o atleta ele tem meio segundo ali de tempo de reação diminuída por conta de um sono ruim, isso já pode alterar totalmente a chance de uma boa jogada. E aquilo, eu tô falando de meio segundo, né? A gente traz, por exemplo, pro atletismo. Nossa, é microsegundos É, ali absurdos que se esse décimo, atleta dormiu mal, teve alguma alteração, vai afetar. Ele não vai conseguir render o tanto que ele pode, né?
Exatamente, né? Então, assim, tem estudos, eu não sei em qual universidade lá nos Estados Unidos que eles fizeram uma pesquisa grande com atletas. Eles pegaram atletas corredores, se não me engano, eram 130 atletas corredores e colocaram eles para correr durante 30 minutos numa esteira. Esses atletas, eles não estavam privados de sono. E aí, eles repetiram com essa turma, eles repetiram depois que eles colocaram esses atletas em privação de sono. Durante 30 dias, eles passaram por privação de sono. E aí, na pesquisa, não fala qual é a quantidade de privação, se foi 1 hora, 2 horas de privação de sono. Mas colocaram eles durante 30 dias com privação de sono. E aí, repetiram os exercícios com eles. Qual foi o resultado? Eles não conseguiam repetir a mesma distância corrida, né? Então, isso tá mostrando aí. Aí eles falaram assim, ok, então isso nós pegamos com o corredor, vamos fazer essa mesma pesquisa com tenistas. E nós vamos ver como é que vai ser o resultado. E aí eles pegaram esses tenistas, colocaram eles para jogar e eles estavam dormindo bem. E depois colocaram eles com privação de sono e aí percebeu-se que houve uma queda na eficácia do saque deles em 53%. E para quem joga tênis, né? Se você saca... Já acabou. Acabou o jogo. 53%. 5% já é muito, entendeu? 53% que diminui. Nossa. A eficiência, a precisão do saque. Então, é uma coisa que a gente tem que, assim, tem que considerar mesmo. Olha, realmente. E isso é uma coisa assim que a gente, no fundo, a gente sabe, né? Porque o dia que a gente não dorme bem, tudo fica meio cinza. Alice, por exemplo, tem até uma situação que até vou trazer essa pergunta que eu vi esses dias. Eu vi, acho que foi num post e eu vi que não tinha referência nenhuma. Aí eu fiquei com esse quesito. Não parecia algo, uma super fake news, mas eu vou contextualizar. É uma situação que até eu já passei. O que acontece? Eu normalmente sou mais vespertino, então meu horário de acordar tá mais ali para 7h30, 8, né? Então sinto sono lá depois das 11 para meia-noite ali, quando eu tô regulado, e umas 7h30, 8 da manhã que eu tô acordando. Também, de certa forma, eu tento até acordar um pouco mais 7, para não 8 eu já estou um pouco cansado às vezes. Então, esse é meu horário, né? Ok. Eu tento manter o máximo possível isso, tal, todo uma rotina ali saudável para o meu sono, né? E a gente vai depois falar sobre isso. Só que ano passado, ano passado principalmente, eu participava muito de corrida. Esse ano deu uma pausa. Eu tava correndo, treinando, só que acontece, as corridas sempre começam 7 da manhã. Então elas exigem que eu acordasse, por exemplo, 5h30. 5h30, 6 horas, a depender de onde era a corrida, dava. Para eu chegar lá na corrida um pouquinho antes e sair 7. Ok, até aí eu tinha uma boa performance padrão até. Mesmo eu dificilmente treinando de manhã, até porque eu sempre estou mais desgastado, meu melhor horário ali era mais à tarde. Tá certo. Teve uma corrida que aconteceu assim que no dia anterior, eu tive muita sorte, que eu tinha me inscrito para 10 km. Só que eu tava numa semana que eu não tava rendendo muito bem nos treinos. Quer saber de uma? Vou lá quando pegar o meu kit, que eram uns 2 dias antes, vou pedir para mudar e correr 5. Olha a sorte. Por quê? Essa corrida, pelo lugar que foi localizada, ela tinha que ser antecipada. Então ela não seria 7 da manhã, ela seria 6 da manhã a saída. Já temos uma mudança aí. E no dia anterior, eu ainda tive um aniversário para ir. Então, eu fui acabar de dormir 1 hora, precisando acordar 4h30, 5 para ir para essa corrida. Eu juro, foi 5 quilômetros, parecia que eu corri 20. Eu tava, nossa, tava, sabe, tudo errado. O horário que eu fui dormir tinha sido mais tarde, tinha ido para um evento, de certa forma, não bebi nada também, etc. Mas de toda forma aquilo, não segui exatamente a dieta, comi um bolo, comi uma pizza. E ainda dormi muito pouco. Acordei muito mais cedo do que o meu normal, sabe? Então, foi uma corrida péssima, assim, que meu rendimento, sei lá, aumentou 3 minutos, sabe? Do meu tempo normal. E mesmo assim, foi aquela corrida que só entreguei. Fui, fiz e, nossa, cada quilômetro era uma agonia, sabe? Eu até pensei que eu ia vomitar em algum momento ali, então que tava
pesado, puxado, tudo mais. Isso por conta do sono. Tem a situação que, de certa forma, é aquilo. Sono desregulou total e tudo fugiu. Até tem uma situação contrária, que foi a única corrida que eu participei que era tarde. Foi uma corrida que foi às 4 da tarde, na praia, um climazinho incrível. Nossa, eu tava com a meta, foi um 10 quilômetros. Eu tinha começado a correr 10 quilômetros, foi acho que minha primeira ou segunda corrida de 10. E minha meta era fazer, por exemplo, em 1:03, 1:05, que era o que eu conseguia fazer ali, 1:10 em treino, que tava bem começando. E eu fiz em 58 minutos. Tipo, eu fiz 7 minutos a menos, assim. E eu percebi, tá, dormi bem, me alimentei bem e a corrida foi à tarde. Eu não precisei mudar meu horário de sono, não precisei ter esse cansaço todo. Eu corri meio que no horário que eu sempre corria e tava um clima bom, tudo perfeito, assim. Até meu tênis tinha quebrado antes da corrida, então, tipo, eu ainda corri com o tênis meio... O cadastro lá tinha torado e tal, tava meio esquisito. Mesmo assim, eu fiz um tempo excelente. Então, foi meio que alterações que eu vi que meu sono influenciou bastante. Aí foi um fator muito importante nisso. É. Chegando na ideia da postagem. Eu vi a postagem, não lembro de quem foi, mas que ele falava assim, na rotina antes da competição ali, que o atleta deveria manter os mesmos horários ali de sono normal dele. Mesmo que normalmente, digamos que ele durma 6 horas, que não é o ideal, né, de certa forma, ali 5:30, 6 horas, mas que ele mantivesse isso na semana antes da competição. Ele nem dormisse mais ou ele nem dormisse menos. O dormir menos, ok, mas esse dormir mais, eu fiquei curioso com isso. Não sei se existe alguma evidência falando que assim, por mais que você durma errado, mas você dormir mais, talvez para um momento como um evento desse, não seria o ideal. É. Deu para entender? Deu para entender. E aí eu vou te falar assim, tem duas coisas aqui. Uhum. Uma coisa que tá certo isso daí é por quê? Porque o sono é um comportamento. Então, assim, se está muito perto da competição, do nosso objetivo, Uhum. eu mudar um comportamento pode dar ruim. Sabe? Aquela coisa assim, eu tô mexendo numa coisa que é para eu dormir um pouquinho mais, Sim, mas eu não tô acostumado com aquilo, eu posso dormir até menos, porque eu mexi na minha rotina. entendi. Então, quando tá muito próximo, o melhor realmente é não mexer muito, não. Agora, que eu tenho um tempinho um pouco maior até a competição, Uhum. então vale a pena a gente se esforçar sim para dormir um pouco Um pouquinho mais, mais. né? Perfeito. Mas realmente, aí a rotina é muito importante, né? Sim. Igual você colocou, e é rotina, sono e performance. Então, assim, qual é Uhum. o nosso objetivo? Nosso objetivo é melhorar a performance lá na competição, Uhum. né? Para a gente ter um sono de qualidade reparador, a gente precisa de uma rotina, né? Então tá tudo interligado, não tem jeito da gente separar, né? Sim. Então, olha só, se eu preciso de uma rotina, eu vou competir que horas? Eu vou competir 6 horas da manhã. Então, o ideal é que eu treine neste horário para que o meu Uhum. organismo esteja acostumado Perfeito. a liberar os hormônios, os sinais químicos, tudo que eu preciso para Uhum. ter um bom ritmo naquele horário. Nem Sim. sempre é possível, mas a gente tenta adaptar o máximo possível para aquilo, né? Nós estamos falando assim da gente que não é um atleta, né? Sim. Então, assim, a gente faz esporte, tem uma competição, a gente quer melhorar, mas eu não vou mudar o meu fuso horário em Uhum. função de uma competição. Sim. Agora, já um atleta profissional já é um pouquinho diferente. Ele já faz uma adaptação, né? Então, uma vez eu tive uma competição que tinha um fuso horário diferente e tudo mais. A gente foi, chegou mais cedo naquele Sim. lugar, em se adaptar no fuso horário, treinar no horário da competição. Então, assim, o horário das eliminatórias é um e o horário Sim. da prova final é outro. Então, assim, onde é que eu tenho que ter o melhor rendimento, né? Uhum. É de manhã ou é de tarde? E Uhum. aí eu vou fazer o treino naquele horário para adaptar o meu organismo com aquilo, né? Perfeito. Então, acontece muito, por exemplo, de atletas baterem recorde na eliminatória e não conseguir repetir o tempo na final. Boa. Sim. Por quê? Porque o ritmo do corpo dele não é o mesmo no Uhum. horário do dia, né? Então, Sim. isso acontece. Teve até um E atleta meu no atletismo, uma competição sub-23 recente.
que ele trouxe um relato bem semelhante, assim, de ele ia correr duas provas, uma delas foi meio-dia, e assim, a prova estava prevista para 9 da manhã, a prova acabou acontecendo no meio-dia, ele tinha comido pouco, só tinha feito um lanche ali de manhã para a prova, porque ele não gosta de correr leve, a prova era para ser 9, né? Então, se alongou tanto que o clima estava ruim, sabe? Ele tinha comido pouco, já estava ali meio cansado e tudo mais, e ele não teve um rendimento esperado. É, Ele entendeu isso, né? Tipo, ele teve clareza que, nossa, coisas fora do meu controle aqui aconteceram e é o que dava. Mas depois ele teve uma prova à noite também, porque atrasou, estava tão quente o clima que eles adiaram um pouco o horário das provas para deixar à noite. E isso fez com que ele tivesse um rendimento melhor, porque ele se alimentou, descansou, tirou uma soneca. Então ele, ok, ele costuma treinar à noite, inclusive, porque ele é universitário. Então, muitas vezes na corrida ele só tem um horáriozinho ali 6 da noite para treinar e foi exatamente o horário. Então, assim, ele fez uma prova. Ele é meio fundista, ele fez uma prova de velocista. E ele teve um rendimento que o pessoal até confundiu. Eu fico, pera, como é que você, como meio fundista, normalmente corre ali 400, 800, foi bem numa prova de revezamento 4%? Ele foi muito bem, assim, de tempo que ele mesmo ficou surpreso, que ele nunca fez um tempo daquele em nenhum treinamento, sabe? Mas foi muito disso, do horário encaixado, de ter um descanso. E acabou sendo melhor do que a prova normal dele, só porque foi também um horário diferente, né? exato. E o resultado, né, no esporte e em tudo na vida, Hum, né? Não é uma coisa só que dá o resultado, né? É Sim. o todo, né? Então, assim, ele descansou, ele se alimentou, ele não estava tão tenso, né? Porque ele já Uhum. sabia que ia à noite, o clima já estava mais agradável. Então, quer dizer, ele já treinava de noite. Então, assim, tudo isso levou a Então, esse resultado, um resultado positivo, né? Então, isso daí é importante a gente levar em consideração, né? perfeito, perfeito. Uhum. Bom, E a questão aí do atleta, assim, como é que eu vou saber se eu estou dormindo bem? Eu não sei se eu estou hum. pulando para frente aí Não, não, no seu. não, Mas perfeito. assim, como é que eu vou saber se eu estou dormindo bem, Alice? Como é que eu sei? Estou dormindo bem? Como é que dá para a gente saber se a gente está dormindo bem? Uhum. Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que acordar e sentir assim, abrir o olho e pensar, como é que eu estou me sentindo, né? A nossa consciência corporal de um atleta, ela é diferente, né? Uhum. Tem uma sensação, a gente sabe, por exemplo, eu brinco eu faço ginástica com um personal e eu brinco com ele. Eu sei como que está o meu batimento cardíaco. Eu não preciso colocar a mão e contar. Aí a gente brinca, né? E eu falo assim, tá tanto, tá tanto. E ele conta para ver se tá mesmo, se eu sempre acerto, né? Como é que eu sei fazer isso? Eu não sei como é que eu sei fazer isso. Eu sei que eu sei, né? Eu tô igual o lá do Alto da Compadecida, Uhum. né? Mas a gente tem essa consciência corporal. Então, se a gente tem essa consciência corporal, na hora que a gente acordou, abre o olho, a gente faz uma varredura assim, como é que eu estou me Uhum. sentindo? A minha noite foi boa, né? Lógico que na hora que a gente acorda, a gente ainda está meio cansado, com aquela sensação ainda de começando a ligar, né? Mas aí passou uns 10, 15, 20 minutos, presta atenção, tô bem? Tô bem, minha noite foi boa. Esse é o primeiro Uhum. e é um dos sinais mais importantes que a gente tem que levar em consideração, né? Perfeito. Mas aí a gente vai pensar em outras coisas também. Por exemplo, é, quanto tempo que eu estou levando para dormir, depois que eu deito na cama, né? Por quê? Se eu deito na cama, fecho o olho e apago, eu não dá nem um minuto que eu deitei na cama, tem dois sinais aqui que a gente deve prestar atenção. Ou eu estou muito cansado, então aquele treinamento assim, super Uhum. forte, né? Acabou com as minhas energias. Então, assim, se foi esse dia, tudo bem, releva. Mas se foi um treino que você já está habituado a fazer e você deitou na cama e apagou, tem gente que fala assim, não, eu não consigo terminar a frase que eu estou falando. Às vezes é pessoa casada e tudo, fala assim, eu não consegui acabar de falar a frase. Uhum. Dormir, né? Isso daí acende um sinalzinho. Pode ser sinal de que você não está dormindo bem. Tá tão cansado, mas tão cansado que Uhum. na hora que você bate na cama, você apaga,
né? Então, bater na cama e apagar logo em seguida não é legal. A gente tem que demorar aí pelo menos uns 5 minutinhos para a gente dormir. Interessante. Mas também não pode demorar muito, né? Então, assim, não deita e apaga, mas também não demora muito, não. Qual que é o tempo máximo que eu posso ficar na cama esperando esse sono chegar? Tempo máximo entre 20 e 30 minutos, tá? Uhum. Então, às vezes, 30 minutos, eu tô assim, num período pré-competição. Quer ver uma coisa que eu fico super ansiosa quando eu vou viajar? Quando eu vou viajar, a noite anterior, eu fico muito ansiosa. Então, eu demoro mais a dormir, Acho que né? ninguém dorme bem assim. Tô tranquilo, né? Todo mundo dorme com o olho fechado e o olho aberto, assim, esperando bater o horário, já com aquela ansiedade, será que vai atrasar? Não posso perder o voo, não posso perder o carro, sei lá, a gente tem que sair tal horário. E será que eu peguei tudo? Então, tá tanta coisa ali, né, acontecendo da viagem, aquela vontade também de estar viajando, que você fica muito em alerta, né? Exatamente. Então, assim, vamos lá. Eu tenho uma competição, eu tenho algum compromisso que está me deixando mais ansiosa, Uhum. então tá bom. Então, eu demorar meia hora para dormir, ok. Mas se eu não tenho nada, deitei na cama, passei de meia hora e não adormeci, Sim. assim, aí é o sinalzinho aí de alerta. Tem que prestar atenção, porque eu acho que meu sono não tá legal, Uhum. né? Tá bom. E aí, outro sinalzinho. Por exemplo, eu expliquei que a gente acorda 4 a 5 vezes por noite, né? Mas que acordar é esse? É um acordar que, assim, a gente abre o olho, vira para o lado e volta a dormir. Quanto tempo que esse voltar a dormir pode demorar? Sim. 5 minutos. Se você está nesse período muito ansioso aí, 10 minutos, mas volta a dormir, tá? Uhum. Então tá bom. Agora, se você acordou mais do que 10 minutos e ficou lá tentando dormir e não consegue, e aí dá vontade de fazer xixi, aí você levanta, vai fazer xixi e Uhum. tudo, aí não é legal, não. Então, assim, é, que a gente conta que acordou é uma, no máximo 2 vezes. Se você acordou de acordar mesmo, de você Sim. tentar fazer força para dormir, mais do que 2 vezes, sinalzinho de alerta, tá? E o tempo que você passa na cama, deitado na cama, você tem que estar 85% desse tempo dormindo, Interessante. tá? Aí isso significa que você tem uma qualidade de sono razoavelmente boa, a não ser que você acorde muito cansado. Aí quando você acorda muito cansado, você tem que começar a verificar se você não tem uma obstrução nas vias aéreas, né? Se você não tem algum outro tipo de transtorno do sono, que é, por exemplo, síndrome das pernas inquietas, né? Interessante. E que pode acontecer. Então, assim, é um formigamento, uma dor. Uhum. Aí é de cada pessoa, o que a pessoa sente, Sim. né? Uma necessidade de mexer muito a perna ou o braço, não precisa ser só a perna, sabe? Uhum. E isso atrapalha a gente a dormir, porque a gente deita na cama e não consegue ficar numa posição. Aí a gente mexe daqui, mexe dali, mexe daqui, mexe Fica dali. acordando, né? Tipo, Exa- não tá acordando porque o sono exatamente está ruim, mas por alguma outra disfunção ali que atrapalha essa sequência do sono, né? Interessante. Exatamente. Então, assim, a gente prestar atenção. Tô dormindo? Tô dormindo. Eu deito na cama. E esses 85% aí, a gente está Uhum. tirando esse tempo que a gente acorda no meio da noite, muda de posição na cama, esse Sim. tempo que levou para adormecer. Então, a gente tira isso daí. O resto a gente tem que estar dormindo. Uhum. Ficou na cama muito tempo acordado, não é legal. Assistir televisão na cama, ler na cama, conversar na cama, não dá. Cama só serve para duas coisas na vida: para dormir e para namorar. Mais nada, Uhum. né? Então, assim, Perfeito. acordou, ficou rolando na cama, fritando lá de um lado para o outro, levanta, vai para o sofá, porque cama, o cérebro da gente vai começar a associar. Cama é lugar de pensar em problema. Sim. Cama é lugar de ficar ansioso. E aí, toda vez que Uhum. você tá na cama, você vai ficar ansioso, você vai ficar pensando em problema. Perfeito. Eu até tenho o costume realmente de orientar os pacientes, assim, a tentar ter um abajur, obviamente não mexer no celular, de forma alguma,
mas tenta ter um abajurzinho bem levinho e tem um livro chato. Eu sempre mando meus pacientes comprar um livro ruim. Uhum. Vai na livraria e pede, cara, um livro, que livro você não me indicaria? É. Sabe? Pega um livro de alguém, de um primo, de uma irmã, um irmão. Pega um livro que tem lá, aleatório, que você não quer ler, que não parece interessante. Porque para você fazer essa leitura, para você ler metade de uma página e pegar no sono. Bem isso, assim, se é algo bem que não seja interessante no sentido de, vou fazer um. Tem muitas pessoas que têm um hábito de leitura à noite, né? E esse hábito de leitura à noite, falando por experiência própria, se é um livro bom, a gente se perde. O sono vai embora, é que aquilo. Nossa, tem que ver o próximo capítulo. É igual a série, vamos lá. É. Então, por mais que seja um livro ainda seja positivo, mas você se perde um pouco. Então, sempre é legal ter um livro ruim mesmo ali para estar lendo. Nossa, eu tenho um aqui que isso é, tem um que eu acho que eu tô na metade dele, ainda não acabei. Tem, se não tiver uns 10 meses que eu tô com esse livro, é aquilo, é 2 páginas, fechei o olho. Aí esqueci também, tem que ler de novo no dia seguinte. Mas pelo menos ajuda a pessoa ali tá tendo um certo hábito de desligar, né? Uhum. Sempre eu priorizo muito aquela importância de uma higiene do sono ali, umas meia horinhas. Sempre oriento os pacientes, ó, vamos organizar tudo mais. Porque hoje, sabe, Alice, eu vejo um certo problema quando o atleta treina à noite, sabe? Um atleta que é amador, trabalha o dia todo, estuda tal e treina à noite. E aí chega do treino, mega ativado, tomou pré-treino à noite ainda, então não foi nem cafeína, só foi pré-treino também, então tá a mil, desgastou um pouco ali no treino, mas o tempo de minha vida continua, né? É. E aí a pessoa chega, às vezes, meia-noite em casa e para pegar no sono já é 2 da manhã. Uhum. Então isso É. atrapalha muito. Exato. Não, assim, o que que eu penso, que a gente pode pensar, fazer aqui de estratégia? Por exemplo, eu tenho um pré-treino. Será que é necessário a gente usar esse pré-treino com um estimulante? Sim, Sabe? Porque às vezes a gente não tem necessidade desse estimulante se a pessoa está com problema para dormir. sim, Porque muitas vezes a pessoa não tem problema para dormir. sim. Lógico, não é o ideal que a gente faça com a nossa máquina, não, não é. O ideal é que a gente estimule o nosso organismo mais cedo, para que de noite a gente Sim. consiga dormir, Isso. né? A nossa máquina ela foi feita para estar em repouso e relaxar quando está escuro, né? Então, o que eu acho assim que é muito importante da gente colocar aqui como objetivo para atletas que estão preocupados assim, eu quero melhorar a qualidade do meu sono. Então, por exemplo, eu cheguei tarde, porque eu treinei tarde. E tem muito isso, né? Eu várias vezes, assim, eu não é o horário de eu dormir. O horário de eu dormir é 9h30. Eu sou Uhum. matutina mesmo, né? Então, assim, acabando a live aqui, Uhum. se eu deitar na cama, E eu vai. durmo. Eu durmo. Eu durmo. Só não durmo às 8 horas da noite, porque senão eu vou acordar muito cedo. E Sim, aí eu vou tem que fazer. No sempre. escuro. Exatamente. Então, é a gente fazer assim, usar as estratégias que a gente conhece a nosso favor, né? Se eu cheguei em casa meia-noite, porque eu estava treinando, então o meu personal mesmo, ele era atleta de futebol americano Nossa, e ele depois que ele acabava de dar treino para todo mundo, ele ia treinar, né, com a equipe uhum. dele. Ele chegava Comum, muito comum. jovem, ele tem, né, não tem 30 anos, e aí ele chegava em casa, meia-noite, 1h da manhã, aceleradaço. Porque tinha luz, tinha o treino que acelerava o metabolismo dele, tudo. Então, até acalmar e tudo. E aí, 5 horas da manhã, ele estava de pé de novo, porque ele tinha que chegar no treino Nossa. do cliente dele. Uhum. Né? Falei assim, ó, você tem 30 anos, você não chega aos 40 se você continuar desse jeito, né? Sim. Então, vamos tentar. Agora ele parou, agora ele não é atleta, né? Ele parou agora. E eu falei assim, tem que parar mesmo, porque seu corpo não vai aguentar, né? Sim. Então, o que a pessoa tem que fazer quando ela chega em casa nesse horário? Primeiro, a luz, ela tem que ser assim. Eu tenho isso aqui mostrando aqui. Uhum. Isso é um abajur que tem um foco assim, ó, Para para baixo. baixo, né? Uhum.
Então, eu estou aqui lendo o meu livro, a luz está batendo no livro, mas não está batendo no meu olho. Então, eu estou reduzindo a luminosidade, Sim. tá? Isso é importante. Então, de noite, chegou em casa do treino, não acende luz, não. Né? Eu inclusive, quando eu atendo meus pacientes, a minha luz, eu vou mostrar para vocês como que é. A minha luz é essa, ó, quando eu Nossa. atendo pacientes à noite. Eu não acendo essa luz aqui, não. Como a gente está numa live, eu resolvi acender a luz para ficar mais agradável para todo mundo enxergar. Mas essa é a luz da tela que está aqui me iluminando. É essa a luz que eu enfrento, né? De noite. Sempre. Legal. Sempre, sempre. Na minha casa, de noite, não acende luz. Acende abajur, tá? Então, primeira coisa. Não faça uso da luz depois que chegou do treino. Por quê? Porque você já está acelerado. Seu metabolismo já está acelerado. Aí você está com fome, porque você treinou, né? Então, cuidar da alimentação que você faz depois do seu treino. Lógico que se o treino é muito pesado, você precisa repor algumas coisas, né? Mas buscar aí um nutricionista e tudo que vai te, inclusive, orientar com alimentação, com alimentos que vão te ajudar no sono. Porque não adianta nada eu colocar, por exemplo, eu vou e coloco banana na minha alimentação. E aí você vira e fala assim, mas banana não pode não? Não, ela pode. Inclusive, muita gente fala assim, ah, não, porque banana tem triptofano. Ah, tem triptofano, é bom para o sono. Pois é, mas ela tem muito açúcar. E olha só o que acontece. Você dá um pico de glicemia e aí ela cai. Na hora que ela cai, o seu alerta, a sua amígdala vira e fala assim, opa, tá faltando energia aqui. Vai morrer, porque o que ela entende é falta de energia, a gente precisa de energia para sobreviver. Então, não tem energia, acorda. Porque tá, né? Então, você vai comer uma banana à noite e aí você acorda mais vezes, né? Por causa de uma simples banana, né? Não é porque não pode comer banana, não, gente. É porque não é para comer antes de dormir, né? Muita gente tem, né, como... Eu mesmo já tive em algum momento na ceia, né? Que é aquela última refeição ali, assim... Fiz a janta às 18, então às 21 vai ter uma ceia. E é comum, às vezes, na ceia, ser, por exemplo, banana amassada com whey, uma coisinha assim, né? Até para botar um pouco mais de proteína aí no final do dia também. Isso aqui, interessante essa perspectiva também sobre o sono da banana afetar. Nunca tinha ouvido falar. Aí se você faz esse uso dessa refeição aí 2 horas antes de dormir, não tem problema, Sim, né? interessante. Mas antes de dormir, Aquela banana, chegou, comeu a banana. Pronto, a atleta faz muito isso, perfeito. Chegou, comeu a banana, tomou um cafezinho, alguns ainda, para o cafezinho com a banana. Meia-noite. Não, tem que ter um cafezinho para dormir melhor. Aí pega, toma um banho e deita. Aí não dorme. Aí porque complica, né? ela vai dar uma saciedade. Então, assim, eu tô cansada, quero pensar em comida. E aí eu vou comer uma banana, porque banana tem triptofano. Ah, banana é muito bom. Pronto. E aí atrapalha a qualidade do sono, né? Esse que é o grande problema. Alguns alimentos, por exemplo, como pimenta, pimentão, né? Que tem uma substância que chama... Os nomes são super complicados. Da pimenta eu lembro que é capsaicina. Capsaicina, ela atrapalha o nosso sono. Atrapalha a qualidade do nosso sono. Então aí a gente vai pegar lá gengibre, que é termogênico, né? Esses temperos, por exemplo, canela. Isso aí a gente vai evitar de noite, né? E tem gente que então põe assim, por exemplo, a banana com canela, né? Atualmente tem também. Então tem duas coisas aí que atrapalham no sono, né? Uma outra coisa, você pode comer uma salada? Pode comer uma salada. Mas se você tem problema para dormir, se aqueles pontinhos que eu falei para você, né, sobre demorar a dormir mais de meia hora, acordar várias vezes à noite, ficar menos do que 85% do tempo dormindo, né, quando você está na cama, se você tem esses pontinhos aí, não coma tomate de noite. Aí o nome da substância do tomate que atrapalha o sono, eu não vou lembrar nesse momento.
Tô tentando lembrar aqui, Tem mas uma listinha de alimentos que, assim, não come à noite. exatamente, né? Então, assim, é, é agora, se eu comer tomate, eu não vou dormir? Não, não significa isso, não. É, se você tem problema, evite. Sim. É aquela pessoa que, assim, eu vou dar um exemplo. Sempre tem leve de sono, eu trago. Minha mãe dorme mal. Ela tem um sono assim. Se passar um carro, duas ruas lá na frente assim, ela escuta. Já é aquele sono bem leve, bem insensível e acorda várias vezes. Tira o cafezinho dela da noite? Tira. Tá bebendo café porque não faz diferença que ela bebe há tantos anos, há séculos bebendo esse café. Assim, meu. Aí você quer resolver, mas não escuta, né? Aí quer ir no médico, aí foi no médico do sono. Segundo ela, para passar medicamento. Olha, se o médico for bom, ele não vai passar medicamento nenhum. Porque você não faz exercício, fica o dia todo trabalhando, fica com só aquela luz ligada, chega à noite, é pura televisão ou celular para finalizar o dia e bebe café ainda durante o dia e, enfim, tem vários comportamentos que têm que ser mudados, é que só que é aquilo, né? Santo de casa não faz milagre. Não, Aí não foi no faz. médico, nem sei, nem lembro, nem tem que até perguntar para ela depois o que, é que o médico falou também. Mas olha, se passou medicamento, ele é ruim, porque tem tanta coisa para mudar aí no seu dia a dia, sabe? Uma higiene do sono adequada aí, sabe que um medicamento não vai fazer nada, né? Só que é aquilo, né? A vizinha, talvez isso aqui é bom, pra você dormir melhor. Exatamente, não, assim, na centro de casa não faz milagre, não, né? Meu Uhum. pai, chego lá 8 horas da noite na casa dele e fala assim: vou fazer um Cafezinho. cafezinho. Como assim? Como Você, assim um você é cafezinho para mineira, né? sou? Cafezinho com pão de queijo. Cafezinho e pão de queijo Não importa direto, né? Mas o horário, vai ter. e assim, o café para ele é imprescindível, ele precisa daquele café dali. Aí a resposta da minha mãe, que fala, reclama, fala assim: seu pai não dorme direito, seu pai não sei o quê. Não, mas ele toma café e dorme. Uhum. Assim, não, ele dorme. Sabe por que ele dorme? Porque ele está privado de sono. Então, onde ele encostar, ele vai dormir. Né? Em Sim, qualquer hora do dia, qualquer pronto. hora da noite, vai dormir. Porque ele está privado de Você sono. descreveu meu pai agora. Ele deita no chão, ele dorme. E assim, é você olhar pro lado, você tá vendo um filme, ele sentou no chão. Do nada escuta o ronco ainda, porque ele também não tem um problema respiratório. Já vê com aquele ronco assim, sabe? Tem um motor ligando. Mas não importa o horário, não importa o momento. E é quando você acorda, 4 da manhã ele tá acordado, É. por motivos nenhum. Acordou e começa a fazer as coisas, e depois, 9 da manhã, tá dormindo de novo, tirando a soneca. E aí, Se deixar no fim de semana. eu vou te falar uma coisa. Provavelmente, eu não sei, não conheço, você está só me falando aí, né? Ele ronca. E aí eu vou falar de novo aqui. Essa semana eu acho que eu já falei 3 vezes isso. E vou continuar falando. Gente, ronco não é normal. Uhum. Roncar não é normal, né? Então, se você ronca, vá fazer um exame. Experimente médicos diferentes para você chegar no diagnóstico correto, porque roncar não é normal. Ah, não, mas todo mundo ronca. Não, não é. Não é normal. Né? Tem alguma coisa aí que está obstruindo a sua passagem de ar e está fazendo o tecido mole aqui vibrar e fazer esse som que é o ronco, tá? Então, não é para passar pano para ronco, não. Ah, mas é assim mesmo. Não é porque ele bebeu cerveja. Não, não, Uhum. não é. Perfeito. Não, não é para roncar. Então, assim, acordou de madrugada, 4 horas da manhã, não está dormindo, por que será? Muitas das vezes a pessoa ronca, tem né? Aí tem uma apneia do sono, Aquela tá? Então, aí travada, né? respirar, né? Porque Uhum. a apneia do sono é uma parada respiratória, né? Então a gente sente aquela falta de ar, desperta, a Sim. nossa amígdala disparou ali um perigo e o que acontece? Não consegue voltar a dormir. Aí ele levanta e vai para a sala, né? Exato. Essa insônia aí causada por essa apneia, ela tem até um nome diferentão que chama comisa, né? E que é muito comum, né, em pacientes que têm apneia. Interessante. É, Uhum. aquilo, né? Parece algo do dia a dia que a gente acha que é normal, né? Mas
na verdade, só retrata ali, meio como você falou, demonstra que seu sono não está ideal. Exato. E não só seu sono, né? Como consequência, sua rotina, o seu dia a dia, alguns comportamentos que você vem tendo ali que poderiam ser diferentes também e tá trazendo um bem-estar maior. Mas Uhum. é sempre importante esses detalhes, né? Os atletas, eu acho, sinto, principalmente para esse mundo dos atletas de novo, é aquilo, temos que tirar de algum lugar, é tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver, que, vamos descontar do sono, né? Quando uma frase, nossa, horrível que eu escutei, quando a gente morrer, a gente dorme. Não, Aí eu lembro uma vez que eu respondi bem assim, eu disse, mas assim, talvez você dorma mais cedo um pouco também, né, por conta disso. exatamente, né? Talvez durma um pouco mais cedo, né? Para dormir um pouco mais cedo. Mas assim, para gente, o atleta, ele tem que ele tem aquela disciplina do treinamento Uhum, e a gente sente muita dor, porque lógico, quando a gente está treinando, o que acontece? A gente está estimulando os nossos músculos, né? Então aquilo dali dá uma dor muscular e tudo. Se a gente dorme bem, a recuperação é como se a gente fosse assim, levasse a nossa máquina para uma oficina, né? uhum, Essa oficina é o sono. Então chega lá nessa oficina e ele vai fazer assim uma revisão. O que, que é que está bem aqui? Ó, os músculos é um corredor? Os músculos da perna desse corredor daqui precisam de uma reparação, né? Essa reparação é feita durante o sono. uhum. Sono, qual a quantidade desse sono? Entre 7 e 9 horas. Então, vamos prestar atenção nesse sono. Ai, Alice, mas eu estudo durante o dia, eu trabalho durante o dia, treino de noite, então eu só consigo dormir 6 horas. Você consegue Uhum, uma sonequinha de uhum. 1 hora no meio Sim, desse dia? Né? Consigo. Então, faça uso dessa soneca, né? Porque perfeito, isso aí pode te ajudar muito, você recuperar essa 1 hora de sono. Isso se você tem o seu sono regulado, né? perfeito. Usar isso daí para estimular o nosso organismo. A gente precisa dessa recuperação muscular. Essa recuperação muscular, ela não é o repouso durante o dia que vai fazer essa recuperação muscular, não. É durante o sono. Então, a gente precisa, sim, dormir, principalmente ter um sono profundo para que haja essa recuperação aí dessas células musculares, né? Perfeito. Não, excelente, excelente, né? Como você já tinha trazido também. Não é só, obviamente, o fator psicológico pesa muito, né? A tomada de decisão, o alerta, tudo mais, mas também tem os efeitos físicos, os prejuízos físicos ali de uma recuperação ruim. Por exemplo, que pode levar a uma lesão, né? São detalhes, às vezes, que o atleta está dormindo mal e isso pode causar uma lesão. Não só por Uhum. essa falta de recuperação muscular, como também nesse tempo de reação, nessa tomada de decisão. Teve até um vídeo que ficou bem famoso, que foi do Abel Ferreira, que é o treinador do Palmeiras, que ele comentou de eles usam lá um anel, né? Não sei se estão usando ainda, mas é um Uhum. certo anel que mede o sono, igual aqueles relógios, né? Só que É. aí ele estava comentando de como funciona o dia a dia ali, quando eles acordam, toda a comissão, que inclusive tem psicóloga, se juntam ali para discutir, falar sobre como estão os atletas e tal. E lá tem os gráficos que são todo o monitoramento, né, do fisioterapeuta, dos médicos, de exames e tudo mais, para conseguir analisar. Ele mostrou, por exemplo, ó, atleta tal aqui dormiu mal, tá? Aqui tem amarelo, ele dormiu menos. O que aconteceu? Porque o sono dele não estava tão bom assim. Então, antes de treinar, a gente vai conversar com ele para entender o que aconteceu desse monitoramento, para então ver se libera ele para o treino, porque senão a gente vai mandar ele fazer outra coisa. Ele vai fazer um treino de musculação, algo do tipo, porque a gente não vai colocar ele no treino de alta performance, que exige muito dele, para ele se lesionar. A gente não vai perder um atleta por isso, porque dormiu mal. Uhum. Então, é um monitoramento tão constante, mas que, por exemplo, quando a gente traz isso e mostra o que o Palmeiras está fazendo hoje, assim, de ser uma das três grandes equipes assim do país, isso realmente destaca, né? A gente chama atenção. E é legal, né? Uma preocupação dessa de um profissional que pensa de forma multidisciplinar. Exatamente, né? Eu acho que assim o tratamento multidisciplinar, uma equipe multidisciplinar, Uhum, a pessoa só ganha com isso, né? E assim, esses monitores de sono são muito bons, dependendo do que você quer,
né? Então, por exemplo, se você tem uma equipe ali que saiba analisar os dados que estão sendo recolhidos nesses monitores, aí sim, né? É muito importante. Agora, muita gente usa esses aplicativos de relógio e aí elas viram e falam assim: ai, nossa, não estou dormindo bem porque eu só dormi 20 minutos de sono profundo. Como é que será que esse medidor aí desse relógio e tudo mais mediu esse seu sono profundo? A gente também não sabe muito bem, né? Então, assim, tá batendo com a sua sensação? Ah, tá batendo com a minha sensação. Eu acordei com uma sensação de cansaço horrorosa e aqui tá falando que eu tive muito menos sono profundo do que eu deveria ter, ou muito menos sono REM do que eu deveria ter. Então, vamos buscar a ajuda de um profissional competente e especialista no sono para a gente tratar isso daí, né? Não adianta nada a gente pegar isso daí e falar assim, ah, ok, tô com esse problema. Aí eu vou lá na vizinha, pego o remedinho da vizinha e tomo, né? Exato. Eu recebi ontem uma paciente em que ela chegou no médico e falou assim, ah, eu não tô dormindo muito bem, não. Aí Uhum. e é muito comum isso acontecer, tá? Tô dormindo muito bem, não. Eu preciso de alguma coisa para dormir. Aí o médico virou e falou assim, tá bom, toma aqui. Toma melatonina, né? Toma melatonina que melatonina vai te ajudar. Aí ela começou a tomar melatonina, né? E daí Uhum. ela voltou no consultório, né? Porque ela falou assim: agora eu até melhorei meu sono, tô dormindo melhor. Mas agora eu tenho sono o dia inteiro. Fico o dia inteiro arrastando. Sabe o que esse médico fez com ela? E, e é comum, viu? Não é uma vez ou outra, não. Deu. Eu vou falar o nome do remédio. Deu Irvance para ela. Aí ela parou de dormir, porque é um psicoestimulante. Do céu. Então Que, agora que ela precisa tratar, porque agora ela não dorme nada. que médico. Toma Revanse. Assim, toma. É, Só vai. não, é para acabar com o sono dela durante o dia. Ai, eu até arrepio quando eu recebo uns pacientes assim, porque agora eu tenho que tratar, vai ser muito mais difícil o caminho, porque ela tá tomando tiramos aí ela buscou um outro médico. Então, assim, junto com o outro médico, nós tiramos o psicoestimulante, né? Uhum. E tiramos, porque no caso dela não tem a menor necessidade de usar melatonina, porque tem alguns casos que É, é necessário sim, usar melatonina. Mas no caso dela, zero, sim. zero necessidade. Então, tiramos a melatonina e ela fica assim, mas a melatonina é para dormir, todo mundo fala. Mas a melatonina não faz mal, vende na farmácia, Sim. né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não é Não faz assim, mal vende na farmácia. Essa frase é péssima. é, né? É péssimo, mas tá aí. E eu, assim, ela foi a um médico, Uhum. né? E ele fez isso, Sim. né? Então, assim, hoje ela vira e fala assim: ah, então era por isso que eu sentia isso? Eu falei: era por isso que você sentia isso. Hoje ela está entendendo o porquê, né? Ela Então tava a em, gente. em fase de mania, basicamente, tanto Venvance no sangue sem necessidade, né? É o que o pessoal às vezes faz. Nossa, já tive atleta que tava tomando para render mais em treino. Eu disse, não, cara, tipo, é igual pré-treino. Eu falo assim, pô, como eu uso pré-treino? Eu uso em dias específicos. Se eu vou para Uhum. academia fazer algum treino, que eu sei que vai ser um treino de perna, que é mais cansativo, eu vou usar. Inclusive, isso até deixa o efeito melhor ainda do pré-treino por eu não consumir ele diariamente. Porque tem dia que hoje eu vou fazer uma caminhada. Não tem por que eu tomar um pré-treino para uma caminhada. Sabe, um treino mais leve, às vezes, ali, dá para fazer normal. A gente não precisa de estimulante todos os dias. Até o horário também está tomando estimulante, né? Então, um E pré-treino serve isso, mas só que aquilo, será mesmo? Ela ficou naquele estado de preciso de algo a mais, algo a mais, algo a mais. E sério que realmente é isso? Sem contar que também que para atleta, a depender do doping aí não passa, né? Também tem esse aspecto aí. é. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente coloca para dentro. Então, vamos cuidar, sono é comportamento, igual eu falei agora no Uhum. princípio da live.
sono é comportamento. Então, se é um comportamento, vamos cuidar deste comportamento, né? Abrir janela logo que acordar, porque tem muita gente que começou a treinar muito tarde, terminou de treinar tarde, foi dormir 1, 2 horas da manhã. Aí acorda 9 horas, porque o horário acaba ficando mais flexível, ele busca um trabalho ou algum curso, alguma coisa assim, mais tarde, para ele poder dormir mais, né? Perde horas preciosas de luz natural, que ajudam a regular nosso reloginho biológico, que vão ajudar, sim, no nosso rendimento. E Alice, tem dois públicos assim que eu trabalhei já, que são um pouco mais complicados. Felizmente, a pessoa que eu acabei pegando deu sorte porque ela até é matutina. Mas um primeiro foi jogos eletrônicos, os esportes, que as competições normalmente são à noite, começam, sei lá, 6 da noite, vão até 1 da manhã. E aí eu quer ficar mais um tempinho ali mexendo no celular até 3 e quer acordar meio-dia. E quando acorda meio-dia, não acorda e vai atrás do sol. Fica trancado no quarto, no escuro, até a mãe bater na porta, alguém bater na porta para almoçar 2 da tarde. Então, assim, fica trancado na cavernazinha até 2 da tarde, meio-dia ali. Problema. Então, esses foram mais complicados, porque também muitas vezes tem energético o tempo todo para render melhor e N problemas aí. Era bem complicado até porque o esporte exigia isso, né? E outro caso, esse caso foi mais tranquilo, mas assim, de certa forma o cenário é um pouco preocupante, é o poker também, poker online, que também se tornou hoje uma modalidade ali para alguns atletas. E o que acontece é de a pessoa vai pro poker porque já escutei isso. A galera começa a jogar poker porque só quer trabalhar e acordar depois de meio-dia. Sabe? Eu fico, sério mesmo? Isso é o ideal? Eu lembro até uma vez de um podcast que eu assisti que era um pessoal de academia e tal, e eles tinham academia 24 horas. E eles decidiram perguntar, entrevistar para as pessoas que treinavam ali entre 2 da manhã a 4 da manhã, né? Esse horáriozinho, porque assim, depois das 4, 5, já chega gente ali para treinar. Mas entre 2 e 4 da manhã, sabe? 1 a 4 da manhã, quem é que tá treinando? Eles disseram que tinham 30 pessoas. Uns 20 era todo jogador de pôquer, que não tinha dificuldade de dormir, e aí iam para academia de madrugada para ver se cansava o corpo para conseguir dormir, para então acordar no outro dia, 1 da tarde, porque o sono dele já estava tão desregulado, tanto tempo assim, que eles já tinham muita dificuldade, eles precisavam treinar de madrugada para ver se cansava o corpo. É um público assim que eles estão. O nome disso chama jet lag social, né? Então, eles atrasam o fuso horário que eles estão funcionando. Então, eles estão funcionando num fuso horário totalmente diferente do que o país que eles estão morando ali. Então, por exemplo, nós estamos morando no Brasil e ele está com um fuso horário lá, não sei nem de onde, né? Então, para lá, para lá. Então, assim, dependendo, né, de 1, 2, 3 horas, 4 horas de fuso diferente, né? Ele deveria dormir 11 horas e está dormindo 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, né? Então, o que a gente precisa aí? Ou essa pessoa, ela mimetiza que ela está vivendo num país totalmente diferente, vai ter, lógico, as dificuldades que a gente tem de uma pessoa que não tem exposição à luz natural, né? Assim, algumas coisas vão ser mais difíceis para ele, né? Então, começa a desenvolver problema de digestão, começa a desenvolver problemas de diabetes. Isso não adianta, né? Doenças neurodegenerativas, né? Alzheimer. Por quê? Porque a máquina não está funcionando da forma correta. É como se eu pegasse um carro e quisesse arrancar de segunda. É mais ou menos por aí. Sabe assim, eu vou conseguir andar, dependendo do jeito lá que você tiver, da posição que o carro tiver, você até consegue. Ele vai dar uma engasgada, começa a andar e tudo. Mas isso faz bem para o motor do carro? Não faz. Ou andar com o carro com o freio de mão puxado. Você vai até às vezes andar, né? Mas
vai estragar alguma coisa no carro, não vai funcionar direito. Perfeito. Então é mais ou menos isso. Vai funcionar? Vai, ele vai funcionar. Vai ter um rendimento bom? Ah, mas eu sou ótimo, eu ganho em todas as competições. Não afeta o meu pensamento, porque eu tenho um raciocínio rápido. Mas talvez se você dormisse melhor, você teria um rendimento melhor. Uhum. Às vezes afeta a sua cognição, mas vai afetar a sua saúde corporal. Uhum. Não sabe. Excelente. Uhum. Perfeito. Alice, excelente conversa aqui, excelente papo, A gente ia ficar aqui muito conteúdo. mais umas 2 horas, né? Nós temos Não, assunto, né? mas foi um conteúdo assim que às vezes eu gosto de pegar algumas lives e até mando para os pacientes depois. Ó, sobre sono, assista aí. Só assiste e absorva. Dúvidas, traga na próxima sessão. E essa é uma live que com certeza eu vou deixar para indicação assim para daquele choque assim, né? E eu gosto quando vem o ex-atleta que parece que eles escutam mais, sabe? Nunca vi um É, negócio aquilo, já deve, tipo, ah, tá bom, ela tá falando, foi seleção brasileira, eles ficam, ela é especialista, ainda foi atleta. Aí, nossa, essa pessoa vai saber falar, então pronto. Temos aqui a especialista falando tudo que você tem que fazer ali, que algumas ideias que eles trazem às vezes não fazem sentido. Então, toda vez que eu vou falar, vou fazer o sono polifásico, peraí, escuta isso aqui, bota o fonezinho do vídeo durante o cardio ali, escuta bonitinho, e absorve esse conteúdo e com certeza vai ajudar você a estar evoluindo mais, né? Porque é como você mesmo trouxe, né? A performance e o rendimento é um somatório de fatores. E se a gente deixa o sono de lado, acreditando que está chegando no nosso melhor, não tá. Você sempre vai bater na barreira dos 90% de performance, sendo que você podia chegar no 100. Só que para chegar nesse 100, tem muita coisa para estar corrigindo. Então, foi sensacional. Adorei o papo, foi muito bom mesmo. E fico muito agradecido aqui ter você hoje fazendo presença aqui no nosso projeto. ah, imagina, foi um prazer enorme, né? Você me convidar para esse bate-papo. E tô aqui. Quando você quiser, pode me chamar que a Perfeito. gente faz outra, tá bom? Perfeito. Inclusive, até você fez um post também, né? Acho que tem até que compartilhar ele depois com o pessoal sobre, acho que o sono e impacto em performance, algo assim do tipo. Vou até compartilhar aqui pós essa live também pra galera seguir. Inclusive, o pessoal já deu uma saidinha, mas vou É, até depois botar lá. Pra você seguirem você também, pessoal, aí pra pegar um pouco mais de dicas sobre sono, orientações e tudo mais. Com certeza todo mundo vai se beneficiar bastante. exatamente. Obrigado mesmo, todo mundo, né? Porque amanhã é feriado, tá todo mundo pensando e ó. Vamos viajando. Exatamente. Obrigada, viu, Fran? Certinho. Alice, boa noite a todo mundo que está aí na live e até a próxima semana aqui Boa em mais noite. um SagaCast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.